Ele não sabia que aquele dia começaria a sua descida ao inferno. A separação de Laura havia sido devastadora, não apenas emocionalmente, mas financeiramente. Agora, sem um centavo no bolso e com o coração despedaçado, ele se via na pequena cidade de São Tomé das Letras, uma localidade que, em tempos melhores, representava um refúgio de paz. As ruas de pedras irregulares e as casas de madeira pareciam zombar de sua miséria, mas a verdadeira tragédia estava prestes a se desenrolar. Sua filha Clara, de apenas 7 anos, desaparecera. O desespero tomou conta dele como um manto escuro e sufocante. Ele percorreu cada esquina, cada praça, gritando o nome dela, mas tudo o que obteve foram olhares solidários de estranhos impotentes. A polícia fez o que pôde, mas a investigação parecia avançar a passos de tartaruga. Foi quando, em uma noite de insônia, ele decidiu sentar-se à luz de uma vela e abrir o velho diário que pertencera à sua mãe. Entre as páginas amareladas, encontrou uma passagem sobre lendas locais, histórias de seres sobrenaturais que habitavam a floresta próxima, onde muitos acreditavam que os desaparecidos podiam ser encontrados. Movido por uma mistura de desespero e esperança, ele se lançou em uma busca que o levaria a um mundo que nunca imaginara. A floresta, com suas árvores torcidas e sombras que pareciam se mover, se tornou seu novo lar. Cada passo o aproximava de um mistério que transcendeu sua compreensão. Ele começou a ouvir sussurros, risos infantis e, por momentos, sentia que Clara estava ali perto dele, mas as visões eram fugazes, como fumaça das velas que queimavam no altar improvisado que ele armara em homenagem à filha. As noites se tornaram mais longas, e o homem percebeu que algo o observava. Ele encontrou uma criatura, uma entidade que parecia ter saído das páginas do diário de sua mãe. Era uma figura esquelética, envolta em sombras, mas com olhos que brilhavam como estrelas. O ser não falava, mas suas intenções eram claras. Ele havia visto Clara. A cada encontro, o homem sentia-se mais próximo da verdade, mas também mais distante de sua própria sanidade. As lendas urbanas que ouvira quando criança eram agora sua realidade. Ele se tornara um investigador de um crime que desafiava a lógica, mergulhando em um mundo onde o sobrenatural e o real se entrelaçavam de maneira grotesca. A cada dia, a linha entre o que era real e o que era alucinação se tornava mais tênue. Ele se perguntava se a busca por Clara o levaria à redenção ou à sua própria perdição. Enquanto explorava cavernas e ruínas esquecidas, ele descobriu que muitos que haviam desaparecido antes de Clara estavam presos em um ciclo de dor e desespero, como se suas almas estivessem aprisionadas em um pesadelo interminável. O homem começou a entender que a floresta não era apenas um lugar, mas um estado de espírito, um labirinto de perda e arrependimento. Conforme a investigação avançava, ele enfrentou dilemas morais que o atormentavam. Ele teria que sacrificar sua própria sanidade para trazer Clara de volta? A cada escolha que fazia, o peso da culpa se acumulava e a dúvida o consumia. Ele começou a notar que, enquanto mais se aproximava da verdade, também se afastava de sua própria humanidade. A busca por sua filha se transformou em uma luta contra os próprios demônios internos. A intensidade da jornada o levou a um confronto final, onde os gritos de Clara ecoavam em sua mente, clamando por ajuda. Ele se viu diante da criatura que guardava os segredos da floresta, num embate que não era apenas físico, mas uma luta pela alma. A prova de amor e sacrifício o moldou, e ao final, ele teve que escolher: salvar Clara e perder a si mesmo, ou permanecer intacto, mas sem ela. No último momento, ele fez sua escolha, entregando tudo o que tinha, não apenas os restos de sua fortuna, mas também as esperanças e sonhos que o mantinham vivo. A luz da manhã trouxe uma nova realidade, e ele sentiu o calor do corpo de Clara em seus braços. Mas a que custo? A floresta, agora silenciada, guardou a essência do homem que entrara ali em busca de sua filha, mas que saíra transformado, marcado para sempre pelas sombras que o cercavam. Ele sabia que a recuperação seria uma jornada longa e árdua, mas, por fim, Clara estava de volta em casa, mesmo que a casa nunca mais fosse a mesma. As paredes carregavam ecos de risos e lágrimas, e cada canto parecia sussurrar a verdade de que, às vezes, a busca pelo que se ama pode levá-lo a lugares mais sombrios do que se poderia imaginar. As semanas se passaram desde que Clara voltou para casa, mas a vida de seu pai, agora conhecido apenas como o homem que entrou na floresta, estava longe de voltar ao normal.
O retorno da menina trouxe um alívio momentâneo, mas as cicatrizes internas que ele carregava eram profundas. O que antes era um refúgio de paz se tornara um campo de batalhas silenciosas, onde os ecos das risadas infantis se misturavam com os sussurros da floresta. Uma manhã, enquanto tentava retomar a rotina, ele recebeu uma visita inesperada. Era Ana, uma velha amiga de infância, que havia se mudado para São Tomé das Letras anos atrás. Com o olhar preocupado, ela se sentou à mesa, observando-o com atenção. "Você não parece bem", disse ela, quebrando o silêncio pesado. Ele hesitou em compartilhar suas angústias, mas Ana já sabia da busca que o consumira. "As pessoas estão falando sobre você e sobre Clara. Há rumores de que a floresta, que ela não a deixou ir completamente." As palavras de Ana o atingiram como um golpe. Ele tinha tentado ignorar o que a floresta realmente significava. As histórias que ouvira na infância sobre desaparecimentos misteriosos e entidades obscuras começaram a ressoar em sua mente. Ele se lembrava de como a antiga lenda falava sobre espíritos que não podiam descansar, que buscavam preencher o vazio deixado por aqueles que perderam. Clara havia voltado, mas o que mais ele havia deixado para trás? Ana, percebendo a luta interna dele, sugeriu que procurassem um especialista local em fenômenos sobrenaturais, um velho chamado Seu Pedro, que era conhecido por sua sabedoria e por ter ajudado outros a lidar com as forças que habitavam a floresta. O homem hesitou, mas a ideia de descobrir mais sobre o que realmente aconteceu com sua filha o motivou a seguir adiante. Naquela mesma tarde, os dois se dirigiram à casa de Seu Pedro, uma construção antiga cercada por ervas daninhas e mistérios. O velho, com seu longo cabelo grisalho e olhos profundos, recebeu-os com um aceno de cabeça. "Eu sabia que você viria", disse ele, sua voz rouca parecendo carregar o peso de muitas histórias não contadas. "A floresta tem suas maneiras de se comunicar, e você, meu amigo, está sintonizado com algo que talvez não consiga compreender totalmente." Enquanto conversavam, Seu Pedro revelou que a floresta era um ser vivo, cheio de dor e memória. "Ela guarda os segredos de todos que desapareceram", explicou. "E as almas que não conseguiram se libertar ficam presas, criando um ciclo que atrai aqueles que estão em busca de respostas." Ele olhou fixamente para o homem, como se estivesse tentando penetrar em sua alma. "Você precisa estar preparado. A verdade pode ser mais aterradora do que você imagina." Nas semanas que se seguiram, a busca por respostas se intensificou. O homem, junto com Ana, começou a explorar a floresta novamente, agora com uma nova perspectiva. Eles encontraram vestígios de outros desaparecidos, brinquedos quebrados, roupas infantis, objetos pessoais que pareciam ter pertencido a crianças que nunca mais voltaram. Cada descoberta era uma facada em seu coração, trazendo à tona a dor da incerteza. Ele começou a notar que as árvores pareciam se fechar ao redor deles, como se estivessem sendo observados. Uma noite, enquanto acampavam perto de uma clareira que Seu Pedro havia indicado, o homem começou a ouvir os mesmos risos infantis que o atormentaram durante sua busca. Ele se dirigiu à origem dos sons, enquanto Ana o seguia hesitante. O que encontraram foi um círculo de pedras, com marcas estranhas gravadas no chão. No centro, havia uma boneca de pano antiga, com um sorriso sinistro costurado em seu rosto. O ambiente parecia vibrar com uma energia inquietante. De repente, as risadas se transformaram em gritos, e o homem se viu cercado por sombras dançantes, figuras indistintas que se moviam rapidamente. O medo tomou conta dele, e ele tentou fugir, mas as sombras pareciam se entrelaçar, prendendo-o em um abraço gélido. Ana gritou, chamando-o de volta, mas ele estava paralisado, preso em um pesadelo que não parecia ter fim. Foi nesse momento que ele percebeu a verdade aterradora. A floresta estava viva, e Clara não era a única que tinha sido atraída para ela. O espírito de sua filha estava ali, mas também havia outros, crianças que haviam desaparecido antes dela, todas presas em um ciclo de dor e desespero. Ele sentiu uma conexão com elas, um chamado que ecoava em sua mente. Com um esforço imenso, ele conseguiu se libertar das sombras, puxando Ana consigo. Ao voltarem, seu coração batia freneticamente. O que haviam encontrado naquela noite alterou para sempre a percepção do homem sobre a floresta e a natureza do desaparecimento de Clara. Ele sabia que a busca ainda não terminara, mas agora estava mais determinado do que nunca a enfrentar os mistérios que se ocultavam naquela terra, mesmo que isso significasse encarar seus próprios demônios. Enquanto o sol se punha,
lançando sombras longas e distorcidas ao seu redor. O homem olhou para a floresta, sentindo um misto de temor e determinação. Ele estava prestes a adentrar um mundo onde a razão falhava, onde lendas se tornavam realidade, e onde cada passo poderia ser sua última chance de trazer paz para Clara e para todos aqueles que haviam se perdido nas sombras. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e descobertas para o homem. Cada expedição à floresta tornava-se mais intensa, mais carregada de uma energia que parecia pulsar sob seus pés. Ele e Ana notaram que, a cada visita, o ambiente mudava sutilmente. Árvores que pareciam ter se movido, trilhas que se desvaneciam, como se a floresta estivesse se reconfigurando para manter seus segredos bem guardados. Certa noite, enquanto revisavam as anotações que seu Pedro havia deixado, uma nova informação chamou a atenção do homem. Entre as lendas que cercavam a floresta, havia uma que falava sobre um portal oculto, um lugar onde o tempo e o espaço se entrelaçavam. Aqueles que cruzavam esse portal teriam a chance de se comunicar com os que haviam desaparecido, mas o preço a pagar seria exorbitante. Eles teriam que deixar uma parte de si para trás. O homem ficou obcecado pela ideia. O desejo de falar com Clara, de entender o que a mantinha presa à floresta, era mais forte do que qualquer temor. Mas Ana estava hesitante. Ela notou que o olhar dele havia mudado, uma intensidade que não via antes, e começou a questionar se essa busca estava consumindo sua sanidade. Você não pode arriscar tudo por uma esperança incerta, alertou. E se for uma armadilha? Ele ignorou os avisos de Ana, convencido de que precisava seguir adiante. Na próxima noite decidiu que tentaria encontrar o portal. O luar banhava a floresta com uma luz prateada, e cada sombra parecia dançar em um ritmo próprio. Ele sentiu uma atração quase magnética em direção a uma clareira que não havia notado antes, uma sensação de que algo o chamava. Ao chegar, encontrou um círculo de pedras, semelhante ao que haviam visto antes, mas maior e mais elaborado. No centro, uma luz pulsante emanava do solo, criando uma atmosfera quase hipnótica. O homem se aproximou, seu coração disparando, e começou a murmurar o nome de Clara, esperando que ela pudesse ouvir. Então, algo extraordinário aconteceu. A luz começou a girar, formando uma espiral que se expandia e contraía, revelando vislumbres de outras realidades. Ele viu Clara lá, em um espaço que pareciam ser fragmentos de memórias, risos, brincadeiras e, em um instante, uma sombra passando ao fundo. O homem estendeu a mão como se pudesse tocá-la, mas a conexão foi interrompida por um grito que ecoou pela clareira. Era Ana. Ela havia seguido o homem, preocupada com seu estado mental. Ao ver a luz e o que estava acontecendo, ficou paralisada de medo. "Volte, não entre!" gritou. O homem, dividido entre o desejo de atravessar o portal e a preocupação com a amiga, hesitou, mas a visão de Clara, mesmo que fugaz, o empurrou para frente. Ao dar um passo, a luz se intensificou e uma onda de energia o envolveu. Ele sentiu uma dor lancinante, como se algo dentro dele estivesse sendo arrancado. Mas a imagem de Clara se tornava mais nítida, e ele precisava saber, precisava entender. Quando a luz finalmente se dissipou, ele estava de pé em um lugar que parecia uma versão distorcida da floresta, cada árvore e sombra agora carregando uma presença sinistra. Ana, ao seu lado, estava em pânico. "Você não pode fazer isso. Olhe ao seu redor." E foi então que o homem percebeu que estavam cercados por figuras indistintas, as mesmas que ele havia visto antes, dançando nas sombras, agora mais próximas, mais ameaçadoras. Ele sentiu o peso de suas presenças, um frio que penetrava até os ossos. As risadas infantis começaram a ecoar novamente, mas agora eram acompanhadas por choros e gritos. O homem olhou para Ana, buscando conforto em seu olhar, mas viu apenas medo. "Precisamos sair daqui", ela disse, puxando-o pela mão. Mas o que antes era uma trilha familiar agora parecia um labirinto, as árvores se fechando ao redor deles, como se a floresta estivesse viva, deliberadamente manipulando suas rotas. Enquanto tentavam encontrar uma saída, o homem começou a perceber coisas estranhas, marcas nas árvores que pareciam ter um significado, símbolos que ele não conseguia decifrar. Ele lembrou-se das histórias que seu Pedro contara, e a conexão com seu passado começou a emergir. Ele se lembrou de sua própria infância, de um amigo que desaparecera em circunstâncias misteriosas e de como ninguém havia falado sobre isso por anos. "Ana, e se tudo isso estiver conectado?"
E se a floresta estiver nos mostrando algo que já conhecemos? Ana olhou para ele confusa. O que você está dizendo? Você está dizendo que fomos atraídos aqui por causa do seu passado? Sim, o homem começou a entender. Aquela floresta não era apenas um lugar de dor. Era um espelho de sua própria vida e de suas escolhas. As almas que lá estavam, as crianças perdidas, eram um reflexo do que ele havia deixado para trás. A busca por Clara agora se tornava uma busca por si mesmo. E o antigo amigo desaparecido poderia ser a chave para desbloquear o que a floresta realmente queria mostrar. Mas, à medida que as sombras se aproximavam, cada vez mais palpáveis, o homem percebeu que estavam em um ponto de não retorno. A floresta estava prestes a revelar seus segredos mais sombrios, e ele teria que confrontar o que estava escondido em seu coração para conseguir libertar não apenas Clara, mas todos aqueles que haviam se perdido nas trevas. E assim, o verdadeiro desafio começou. Um desafio que não apenas testaria sua coragem, mas também a força de sua própria alma. A tensão no ar era palpável. O homem, ainda sob o efeito da luz do portal, sentia sua mente girar enquanto tentava decifrar os símbolos nas árvores que o cercavam. A presença das figuras indistintas parecia se intensificar, e as risadas e choros que ecoavam ao seu redor tornavam-se cada vez mais ensurdecedores. Ana o puxava, mas ele estava paralisado, preso entre a necessidade de entender e o desejo de escapar. Foi então que uma das sombras se destacou das demais. Uma figura feminina, com um semblante familiar, surgiu no meio da escuridão. O coração do homem disparou. Era Clara, mas não era a Clara que ele se lembrava. Os olhos dela estavam vazios, como se não houvesse mais vida ali. Ela estendeu a mão em sua direção, e ele sentiu um impulso irresistível de alcançá-la. Aqui não é o lugar para você, Pedro. Ela sussurrou com uma voz que ecoava como um lamento. Você não entende? Não pode ficar aqui. Confuso, o homem olhou para Ana, que estava à beira do desespero. Pedro, não a escute. Isso não é real. É uma armadilha. Mas ele estava hipnotizado, incapaz de desviar o olhar da figura que agora dançava em torno deles, como se estivesse presa a uma coreografia sombria. Você deve escolher, Pedro, Clara disse, seus olhos parecendo se aprofundar em um abismo. Você pode ficar comigo, mas isso exigirá um sacrifício. Ou pode voltar, mas nunca saberá a verdade, e a floresta nunca o deixará em paz. Os sentimentos conflitantes de amor e dor lutavam dentro dele. Ele queria Clara de volta, mas a súplica de Ana ecoava em sua mente. O que você está fazendo? Isso não é ela, é uma ilusão. A voz de Ana o trouxe de volta à realidade, e ele percebeu que o que estava diante dele não era a Clara que ele amava, mas uma versão distorcida, manipulada pela própria floresta para seduzi-lo. Com um esforço colossal, o homem afastou o olhar de Clara e se virou para Ana. Precisamos sair agora. Ele sentiu uma onda de desespero, sabendo que cada segundo que passavam ali tornava a situação mais perigosa. Mas Clara, ou o que restava dela, começou a rir. Um riso que reverberava nas árvores e fazia com que o chão sob seus pés tremesse. Vocês não podem ir embora. Este lugar se alimenta do seu medo, da sua dor. Você não pode escapar do que não enfrenta. As palavras dela ressoaram como um eco distante, penetrando a mente do homem. Ele percebeu que a floresta não era apenas um labirinto físico, mas um reflexo das suas próprias inseguranças. Ana o puxou novamente e eles começaram a correr. Mas a floresta parecia ter se transformado em um organismo vivo, as árvores se fechando à medida que tentavam encontrar uma saída. O homem, em um ímpeto de desespero, lembrou-se dos símbolos nas árvores. Os símbolos! Eles são a chave! Ele parou e começou a se concentrar, tentando decifrar o que aquelas marcas poderiam significar. Pedro, não há tempo! Ana gritou, mas ele estava determinado. O que ele precisava entender era que a floresta não era apenas um lugar de perda, mas também de cura. Ele se lembrou das histórias de seu Pedro, das lendas que cercavam a floresta. Não eram apenas avisos, mas lições. As crianças que se perderam ali estavam tentando se comunicar, não apenas com ele, mas com todos aqueles que se sentiam perdidos. Se a floresta está viva, talvez possamos fazer um acordo, o homem gritou, sua voz ressoando entre as árvores. Ele começou a tocar os símbolos um por um enquanto falava. Eu não quero fugir, eu quero entender, eu não tenho medo. A resposta da floresta foi imediata. As sombras começaram a se agitar, e a luz pulsante do portal começou a brilhar novamente, mais intensa do que antes.
O homem sentiu uma onda de energia se formando ao seu redor, como se a floresta estivesse respondendo ao seu chamado. Mas, ao mesmo tempo, a figura de Clara se aproximou, agora com um olhar de fúria. Você não pode escapar, você pertence a este lugar. O homem, em um ato de desespero, gritou. Eu não pertenço a você, eu pertenço a mim mesmo e a todos que amei. As palavras pareciam ressoar nas árvores, e uma onda de luz envolveu os dois, Ana e ele, como uma barreira protetora. As sombras começaram a se dissipar, e a figura de Clara se contorceu, como se estivesse sendo sugada pela própria escuridão que a cercava. O homem e Ana sentiram a pressão ao seu redor diminuir, e a floresta, antes opressiva, começou a se abrir. Vamos, Pedro, agora! Ana puxou-o, e eles correram em direção ao portal que se formava, um caminho iluminado que se abria diante deles, e enquanto avançavam, o homem lançou um olhar para trás, onde a figura de Clara, agora transformada em uma sombra indistinta, desapareceu na escuridão. Finalmente, eles cruzaram o portal, e a floresta se fechou atrás deles, como se nunca tivesse existido. O homem sentiu um peso se dissipar de seus ombros, mas sabia que a batalha não havia terminado. Ele havia enfrentado seus medos, mas a floresta ainda guardava segredos, e ele estava apenas começando a entender a profundidade de sua conexão com aquele lugar. A verdadeira jornada estava apenas começando. Pedro sentia a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto ele e Ana corriam para longe da floresta. O portal pulsante atrás deles parecia uma promessa de alívio, mas a sensação de que as sombras ainda os perseguiam não o abandonava. A imagem de Clara, com seus olhos vazios e aquele riso perturbador, se repetia em sua mente como um eco de dor e confusão. Ele havia enfrentado a ilusão, mas a realidade do que tinha perdido permanecia cravada em seu coração. Precisamos nos afastar, Ana gritou, puxando-o com força. Mas as palavras dela eram apenas um murmúrio distante em meio ao turbilhão de pensamentos que o assaltavam. O que havia realmente acontecido ali? O que a floresta queria dele? A urgência da situação se intensificava a cada passo que davam. As árvores ao redor pareciam se fechar como se quisessem engoli-los de volta, e a sensação de estar sendo observado aumentava. Pedro sentiu que o tempo estava se esgotando, e uma ideia começou a se formar em sua mente. O que se passava na floresta não era apenas uma manifestação de seus medos, era um chamado. Ele precisava entender a conexão que tinha com aquele lugar, e a única maneira de fazê-lo era confrontando as verdades que havia tentado ignorar. Pedro, por favor, Ana exclamou, sua voz tremendo. Não podemos voltar. Isso é loucura. Mas ele já não a ouvia. A imagem de Clara, a dor de sua perda e a vontade de desvendar o mistério que cercava as crianças desaparecidas o empurravam para frente, para um confronto inevitável. Ele parou abruptamente, fazendo com que Ana quase esbarrasse nele. Ana, eu preciso voltar. As palavras saíram como um sussurro, mas carregavam o peso de sua determinação. Eu preciso entender o que aconteceu com Clara. A floresta, ela não é apenas um labirinto, é um reflexo de tudo que eu deixei para trás. Ana olhou para ele, os olhos cheios de medo e preocupação. Você não pode, isso é um jogo perigoso. A floresta não vai te deixar ir novamente. Mas Pedro não conseguia ignorar o chamado que ecoava dentro de si. Ele sabia que a única maneira de encontrar paz era confrontar a dor que havia escondido. Eu preciso fazer isso, ele afirmou, um novo fogo acendendo em seu olhar. Se eu não enfrentar o que perdi, nunca poderei seguir em frente. E antes que Ana pudesse protestar, ele começou a caminhar de volta na direção da floresta. A cada passo que dava, a pressão ao seu redor aumentava, como se a floresta estivesse reagindo à sua presença. As árvores pareciam sussurrar, e as sombras dançavam em torno dele, provocando tanto medo quanto uma estranha sensação de familiaridade. Pedro parou ao pé de uma árvore antiga, suas marcas entalhadas na casca parecendo pulsar com uma energia própria. Ele se lembrou das histórias que seu Pedro contava, sobre a floresta como um ser vivo, um guardião dos segredos e das tristezas daquela região. Ele precisava se abrir para ela, precisava entender que a dor não era um inimigo, mas uma parte de sua jornada. Clara! Gritou, sua voz ecoando entre as árvores. Se você está aqui, eu quero entender, quero saber o que aconteceu. O silêncio que se seguiu era opressivo, mas Pedro manteve-se firme, sentindo seu coração acelerar. A floresta estava se ajustando ao seu redor, e ele podia sentir uma resposta, uma presença se aproximando. E então, de repente, Clara apareceu novamente, mas desta vez,
A expressão dela era diferente. Não havia mais raiva ou desespero, mas um semblante de tristeza profunda. Pedro, ela começou, e sua voz soava como um sussurro carregado de dor. Você não deveria estar aqui. Por que você não me disse a verdade? Ele perguntou, a emoção quase sufocando-o. Por que você me deixou? As sombras começaram a se agitar e Clara pareceu hesitar. Não fui eu quem te deixou. A floresta, ela se alimenta do nosso sofrimento. Eu sou uma parte dela agora. Ela me manteve presa aqui. E você precisa entender que não pode salvar a todos. Aquelas palavras cortaram Pedro como uma faca. Mas eu não posso simplesmente aceitar isso. Clara, eu preciso de você. Não posso viver com essa dor. O desespero brotava em seu peito. E ele sentiu a luta interna se intensificar. Ele queria resgatar o que havia perdido, mas a floresta estava lhe mostrando que algumas coisas não podiam ser salvas. Você precisa libertar a si mesmo, Clara disse, sua voz agora mais suave. Não posso ficar, mas você pode encontrar paz. Enfrente o que você teme, e talvez assim, eu possa finalmente descansar. As sombras ao redor começaram a se desvanecer, como se as palavras de Clara tivessem um poder sobre elas. O coração de Pedro disparou. Ele não estava apenas lutando contra a floresta, mas contra suas próprias inseguranças, suas memórias dolorosas. Como posso fazer isso? Perguntou a voz embargada. Encontre a verdade dentro de você. Ela respondeu. Olhe para o que você realmente perdeu e aceite que parte de você sempre vai ficar aqui. E enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente, Pedro percebeu que a única maneira de libertar Clara e a si mesmo era aceitar a dor da perda e deixar que a floresta o guiasse. A sensação de urgência era palpável, e o desejo de escapar se misturava com a necessidade de enfrentar o que estava escondido em seu coração. Ele respirou fundo, preparado para confrontar seus medos mais profundos, sabendo que a verdadeira batalha estava apenas começando. Pedro sentiu a energia da floresta pulsar ao seu redor, como se estivesse viva, respirando e esperando. As sombras se moviam com um propósito, e Clara, mesmo em sua forma etérea, parecia ser o centro dessa tempestade de emoções. Ele sabia que o confronto final estava prestes a acontecer, e a tensão no ar era quase insuportável. Você precisa se libertar, Clara repetiu, mas agora sua voz era mais intensa, como se as palavras fossem um feitiço tentando romper o laço que os prendia. As árvores ao redor começaram a se inclinar, e o chão sob os pés de Pedro parecia vibrar com uma força desconhecida. Ele olhou para Clara, buscando uma resposta, uma solução que pudesse trazer paz a ambos. Então, as sombras se intensificaram, tomando formas grotescas como figuras torturadas que pareciam querer devorar Pedro. Ele sentiu o medo invadir seu coração, mas a determinação também crescia. O que você quer de mim? Ele gritou, enfrentando a escuridão que se aproximava. Por que você não me deixa ir? As figuras sombrias se aproximaram, seus rostos distorcidos refletindo a dor de todos que haviam sofrido na floresta. Eram ecos de sua própria dor, do luto não resolvido por Clara e pelas outras crianças desaparecidas. Pedro percebeu que a floresta não era apenas um lugar, mas um símbolo de sua própria luta interna. Você não pode fugir da dor, Pedro. A voz de Clara cortou o ar, e ele sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela precisa ser enfrentada. A floresta se alimenta do seu sofrimento, mas você pode transformá-lo. O clamor das sombras aumentou, como se reagissem à sua hesitação. Pedro viu o rosto de Clara se distorcendo, a tristeza sendo consumida pela raiva da floresta. Ele percebeu que, se não tomasse uma decisão, Clara ficaria presa para sempre naquela realidade distorcida. Eu não posso deixar você assim, ele sussurrou, a dor pulsando em seu peito. Mas não sei como te salvar. Ele sentiu as sombras se aproximando e a pressão em seu coração aumentou. Neste momento ele precisou escolher, se rendia ao medo ou lutava pela verdade. Com um grito de desespero, Pedro avançou, enfrentando a escuridão que ameaçava consumi-lo. Eu aceito a dor, eu aceito o que aconteceu. Ele fechou os olhos, permitindo que as memórias de Clara, suas risadas e suas lágrimas, o envolvessem. Eu não posso mudar o passado, mas posso honrar você no presente. As sombras hesitaram, como se a declaração dele tivesse um efeito sobre elas. Pedro abriu os olhos, agora fixos em Clara, que olhava para ele com um misto de orgulho e tristeza. Isso é o que você precisava fazer, ela disse, sua voz crescendo em força, como um canto que ecoava pelas árvores. Você não está sozinho nessa luta. A energia da floresta começou a mudar, as sombras se dissipando lentamente.
Pedro sentiu uma onda de calor se espalhar por seu corpo, como se o amor e a dor se entrelaçassem em uma única força. Ele estendeu a mão em direção a Clara, e pela primeira vez, viu uma fenda de luz surgir entre eles. "Vá, Clara! Liberte-se!" ele gritou, e as palavras foram como um chamado, uma convocação para que ela se libertasse daquele ciclo de sofrimento. O ambiente ao redor começou a tremer, e o portal que antes parecia distante agora pulsava com uma luz intensa. As sombras, percebendo que seu poder estava se esvaindo, começaram a gritar em desespero. "Você não pode deixá-la ir. Ela faz parte de nós." Mas Pedro se manteve firme, determinado a quebrar aquele ciclo de dor. "Não mais", ele declarou, sentindo a força da decisão que tomara. "Eu não serei mais um prisioneiro da dor." E com isso, a luz aumentou, envolvendo Clara em um manto resplandecente. Ela sorriu, e o semblante triste se transformou em um brilho de gratidão. "Obrigada, Pedro. Agora posso descansar." E com um último olhar, Clara se despediu, deixando para trás uma sensação de paz que inundou a floresta. As sombras começaram a se dissipar, e a floresta, em um gesto de liberação, se transformou. As árvores ergueram-se majestosas, e a luz do sol filtrava-se através das folhas, trazendo vida e esperança ao ambiente. Pedro sentiu um peso sendo tirado de seus ombros, como se a dor que o aprisionava finalmente tivesse encontrado um caminho para a libertação. Ele caiu de joelhos, exausto, mas aliviado. A floresta agora não era mais um labirinto de pesadelos, mas um lugar de lembranças e amor. Pedro sabia que, embora a dor da perda sempre estivesse presente, ele finalmente havia encontrado a coragem para enfrentar seu passado e deixar Clara descansar em paz. A jornada não tinha terminado, mas agora era uma jornada de cura e renovação. Pedro permaneceu de joelhos, cercado pela luz que agora preenchia a floresta. O ar estava fresco e limpo, e a sensação de alívio era palpável, mas ele não podia ignorar o peso que ainda carregava em seu coração. A batalha contra as sombras havia deixado suas marcas, não apenas em sua alma, mas também em seu corpo. Ele sentia a exaustão em cada fibra do seu ser, como se a luta contra a escuridão tivesse drenado suas energias mais profundas. As memórias de Clara dançavam em sua mente, um misto de risos e lágrimas que o acompanhariam para sempre. Ele sabia que havia libertado seu espírito, mas ao fazê-lo, havia também se confrontado com a dor que vinha da perda e da culpa. A floresta, agora iluminada, parecia viva de uma nova forma, mas Pedro sentia que a transformação não era apenas externa. Ele havia mudado e aquela mudança era irrevogável. Enquanto se levantava, as árvores ao redor pareciam sussurrar, como se compartilhassem segredos que apenas ele poderia ouvir. O sol continuava a brilhar, mas havia um novo tom na luz, uma sutileza que o fazia lembrar do que havia enfrentado. O silêncio que antes era opressivo agora era reconfortante, mas a sensação de vazio ainda o acompanhava. Ele havia resolvido o mistério de Clara, mas a sensação de que algo ainda estava perdido o seguia como uma sombra. Pedro caminhou pela trilha que antes parecia emaranhada e sombria, mas agora se revelava clara e cheia de vida. As flores brotavam ao seu redor, e o canto dos pássaros soava como uma sinfonia de celebração. No entanto, em seu íntimo, a alegria não era completa. Ele havia libertado Clara, mas a floresta ainda guardava os ecos das outras crianças desaparecidas, e a dor da perda ainda reverberava em seu coração. O que acontecera com elas? Onde estavam agora? Essas perguntas pairavam em sua mente, como fantasmas que não podiam ser apaziguados. À medida que se afastava da floresta, Pedro percebeu que o mundo exterior havia mudado para ele. As cores eram mais vívidas, os sons mais intensos, mas havia uma fragilidade no ar, como se a beleza do momento estivesse prestes a se desvanecer. Ele se lembrava de cada passo que dera na escuridão, da coragem que fora necessária para enfrentar suas próprias sombras. Aquela experiência tinha sido um divisor de águas, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam, marcando-o para sempre. Em casa, ao olhar para o espelho, Pedro viu um homem diferente. Os olhos que encaravam seu reflexo carregavam uma sabedoria e uma tristeza que não existiam antes. Ele havia enfrentado a morte, não apenas de Clara, mas de uma parte de si mesmo. A dor da perda agora se entrelaçava com a gratidão por tê-la conhecido, resultando em uma melancolia profunda que não desapareceria facilmente. Ele se sentia mais forte, mas também mais vulnerável, ciente de que a vida continuava,
e ele precisava encontrar um novo caminho. Nos dias que se seguiram, Pedro se dedicou a honrar a memória de Clara e de todas as crianças que haviam desaparecido. Ele começou a contar sua história, a compartilhar o que aprendera sobre a dor e a libertação. As pessoas ouviam com atenção, e ele viu nelas a mesma busca por respostas que o havia consumido. Ele se tornara um farol para outros que lutavam contra suas próprias sombras. Porém, à noite, quando a escuridão se instalava, ele não conseguia escapar da sensação de que algo ainda o observava. A floresta, embora agora repleta de luz, mantinha um mistério que não poderia ser totalmente desvendado. As sombras que uma vez o cercaram pareciam agora se esconder nas frestas da sua mente, prontas para ressurgir a qualquer momento. Ele se perguntava se de fato havia completado sua jornada ou se a luta estava apenas começando. Pedro sabia que a vida seguiria seu curso, mas o impacto de sua experiência na floresta ficaria com ele para sempre. Ele havia encontrado coragem no enfrentamento da dor, mas também havia aprendido que algumas perguntas nunca teriam respostas. E assim, a viagem de cura e renovação que começara com a libertação de Clara tornara-se um caminho de autodescoberta, onde ele enfrentaria não apenas o passado, mas também o futuro que se desdobrava diante dele, repleto de incertezas e novas esperanças. Pedro caminhou por sua nova realidade, um mundo que agora parecia mais vibrante, mas ao mesmo tempo tingido por um tom de melancolia. Ele se tornara um contador de histórias, suas palavras ecoando a dor e a esperança que se entrelaçavam em sua experiência. No entanto, as noites eram complicadas. Cada vez que o sol se punha, a sensação de que algo o observava retornava, como uma sombra persistente. A floresta, mesmo iluminada, continuava a guardar segredos, e as crianças desaparecidas permaneciam como ecos de um passado que não poderia ser esquecido. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto olhava pela janela, Pedro viu uma luz distante na floresta. O coração disparou em seu peito, uma mistura de curiosidade e medo. Seria uma ilusão, um eco do que havia passado, ou algo mais? Ele decidiu que precisava saber. Aquele impulso o levou a se aventurar novamente na floresta, um lugar que agora carregava tanto amor quanto dor. Ao adentrar a floresta, a luz parecia pulsar, como um farol chamando-o para a escuridão. Pedro caminhou, cada passo ecoando em sua mente, lembranças de Clara o guiando. Mas onde antes havia clareza, agora havia confusão. Ele estava à procura de respostas, mas as perguntas apenas se multiplicavam. O que acontecera com as outras crianças? A libertação de Clara tinha um preço, e ele sentia que ainda havia algo a ser resolvido. Conforme se aproximava da fonte da luz, o cenário ao seu redor começou a mudar. As árvores pareciam se curvar, como se o estivessem acolhendo, mas ao mesmo tempo o advertindo. Quando finalmente chegou ao centro, o que viu o deixou paralisado. Uma esfera luminosa flutuava no ar, pulsando suavemente, e ao seu redor, figuras etéreas dançavam. Crianças que haviam desaparecido, seus rostos serenos, como se finalmente tivessem encontrado paz. A visão tocou profundamente o coração de Pedro. Ele percebeu que elas não estavam perdidas, mas sim presas em uma dimensão que ele não conseguia entender completamente. A luz que antes o aterrorizava, agora o envolvia em um manto de conforto. Ele sabia que tinha que fazer algo. Mas o quê? A batalha contra a escuridão havia sido vencida, mas a guerra pela compreensão ainda estava em andamento. Pedro, em um ato de coragem, estendeu a mão em direção à esfera. O momento foi quase mágico. As figuras começaram a se aproximar dele, e a sensação de alívio e dor se entrelaçaram em seu ser. Ele não estava mais apenas enfrentando a perda, mas acolhendo a memória de cada uma daquelas crianças, reconhecendo sua dor e sua luta. A luz se intensificou, e por um breve instante, ele sentiu que todos estavam juntos, unidos em uma dança de libertação. As sombras que uma vez o cercaram começaram a se dissipar, e as lembranças de Clara se tornaram uma canção suave em sua mente. Mas ao mesmo tempo ele percebeu que a luta não terminaria ali. O medo e a tristeza poderiam voltar, e a dor da perda, embora aliviada, nunca desapareceria completamente. Ele tinha aprendido que, por mais que tentasse, algumas perguntas permaneceriam sem resposta, e que isso fazia parte da vida. A jornada de cura era contínua, um ciclo que se renovava com cada dia que passava. Pedro saiu da floresta com um novo entendimento. Ele havia enfrentado não só os fantasmas do passado, mas também suas próprias inseguranças.
O que havia começado como um ato de libertação tornara-se uma busca por significado, e agora, ele estava mais preparado para lidar com as incertezas do futuro. A floresta com seus mistérios não era um lugar de terror, mas sim um espaço de aprendizado e transformação. Enquanto caminhava de volta, Pedro olhou para as estrelas que começavam a surgir no céu. Cada uma delas era uma lembrança, uma história, uma vida. Ele sabia que a jornada continuaria, mas agora tinha a coragem de seguir adiante, mesmo com a dor e a saudade. A luta contra as sombras poderia ser interminável, mas ele estava disposto a enfrentar cada desafio, levando consigo a memória de Clara e das outras crianças. E assim, a história de Pedro não terminou em um fechamento absoluto, mas em uma nova abertura. Ele convidou todos a refletirem sobre suas próprias lutas, a coragem que é necessária para enfrentar a dor e a beleza que pode surgir mesmo nas experiências mais sombrias. Ao final, ele percebeu que cada um tem suas próprias sombras, mas também a capacidade de iluminá-las com amor e memória. Se você também já enfrentou suas próprias sombras, compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode ser um farol para alguém que precisa de luz em um momento de escuridão. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal, para que possamos continuar essa jornada juntos, trazendo mais histórias que nos conectam e nos inspiram.